Boa noite. Live número 63. Adoro números. Adoro ficar contando. Sou mulher de números. Thaís Bueno vai conversar com a gente hoje. Vai deixar uma mensagem aí pra gente hoje. Thaís Bueno é geógrafa, formada pela USP. E vai comentar um pouquinho sobre vamos conversar sobre o TCC dela, a violência e a especulação imobiliária na produção de territórios reserva, um estudo de casos sobre a Cracolândia paulistana. Eu sou Isabel Bossi, estou na minha série de lives do meu que eu denominei como Conversando com a Coach já há um ano atrás, e comecei conversando sobre pandemia, e aí a gente entrou o ano falando sobre outros assuntos. Eu falei de março a agosto, mais ou menos, só sobre pandemia. E depois eu tô seguindo agora com outros assuntos, porque o intuito dessas lives é inspirar pessoas, né? É a gente conhecer um pouco o que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas estão estudando, né? O que as pessoas já apresentaram. É inspiração para a gente, na verdade, né? Então, eu parei de fazer em dezembro, mas daí eu recebi algumas pessoas que falaram: Ah, poxa, você não vai continuar? E aí eu comecei de novo, retomei. Boa noite, Thaís. Eu já vou te chamar. Maria Paula, Cláudia, tô com saudade. Cláudia, já tomou a segunda dose da vacina? Conseguiu? Parece que eu vi que chegou umas vacinas aí em Cotia. E aí eu fiquei contente porque o círculo da gente de amigos, né? Ele está se fechando agora, é, no sentido da gente conseguir ficar imunizado dessa doença essa doença agora que está nos pegando. Oi, Oi, tudo boa bem? noite. Tudo e com você? Tudo bem, graças a Deus, conseguimos, né? Conseguimos. Finalmente. Que legal. Eu já conversei com a Gabi, que é da turma de vocês, né? A Gabi fala, tem um perfil que chama Em Forma de Comida. E eu estava muito curiosa para ela contar para a gente. Foi uma live muito legal, né? E estava te perseguindo também. Eu falei, eu preciso conversar com essa geógrafa, porque agora, em breve, né? Se Deus quiser, o ano que vem, mais um pouquinho, a gente vai ter um geógrafo aqui em casa e a gente aprende tanto com vocês, né? A gente aprende tanto porque a gente. Engraçado, eu fui até buscar algumas coisas assim. Quando a gente fala de geógrafo, a gente só pensa em professor de geografia, do Atlas, né? Mas é Sim, muito mais que isso, é muito mais que isso. A gente senta para almoçar ou para jantar e o Fernando, assim, fala algumas coisas que a gente fala, puxa vida, só podia estar mesmo. Não imaginava que um curso de geografia fosse tão bacana assim, né? Com tantas, é, com tantas vertentes. A gente fica olhando um caminho só, mas a geografia ela está em tudo, né? Quando a gente começa a ver, a geografia está em tudo, né? E isso é muito legal, a gente está muito feliz com ele, cada um seguindo o seu caminho, Maria Paula no caminho dela e Fernando no caminho dele. A gente não espera sim. muito, não, porque o pessoal vai entrando com calma e depois essa live fica lá no IGTV e fica no meu canal do YouTube, né? E apesar do Instagram agora tá dando mais de uma horinha pra gente, eu prefiro manter a conversa em uma hora que ela fica produtiva e aí as pessoas assistem, né? Que se fica muito longa, aí as pessoas desanimam de assistir, mas uma horinha só tem dado um bom resultado. Bom, então vamos Combinado. começar aqui. Eu sou Isabel Bossi. Dentro eu tenho uma formação de coaching, né? E gosto de trabalhar com positividade, como está escrito aqui, minha camiseta, que é proibido pensar negativo, né? Porque a gente tem muitos caminhos e a gente não precisa ficar focando no negativo. E aí, no ano passado, eu comecei a fazer timidamente alguma série de lives e isso
começou o ano de 2021 e estou eu aqui ainda convidando gente. E tem uma lista de gente para convidar e gente que quer conversar. E a ideia aqui é compartilhar coisas, experiências, né? Você vai compartilhar uma experiência sua e que possa inspirar também e coisas que a gente não conhece, né? Então, hoje eu estou conversando aqui com a Thaís Bueno, ela é geógrafa formada pela USP, né? E aí ela vai falar um pouquinho para a gente por que que ela foi para esse lado. Eu nem escrevi isso no roteiro, mas por que que você escolheu geografia? Por que que você foi parar aí na geografia e contar para a gente como foi o curso e o TCC dela. Ela tem uma experiência muito legal, né, na Cracolândia paulistana. Então, seja muito bem-vinda, Thaís. Né, eu conheço essas meninas desde pequenininha, elas estudaram com a Maria Paula. Sim, lembro delas de pequenininha. Eu estou falando delas porque eu já conversei com a Gabi também. Né, e é um Sim, prazer, né, ver assim o desenvolvimento intelectual de vocês com coisas para partilhar aqui. Então, seja bem-vinda e a live é sua. Isabel, boa noite para todo mundo que está assistindo. Muito obrigada pelo convite. Deu um trabalho para a gente marcar, mas que bom que a gente conseguiu achar uma data. Estava fazendo as contas aqui, eu vou fazer 25 anos e mais da metade da minha vida eu conheço a Maria, convivi com a Maria, da mesma maneira que convivi com você, com o Fred, com todo mundo. Então, um beijo muito grande para vocês, saudades. Que quando terminar a pandemia, espero poder reencontrar todo mundo e que a gente possa retomar todos esses abraços que a gente deixou de dar no período da pandemia. E obrigada pelo convite. Tudo que uma pessoa que faz pesquisa quer é um espaço para poder compartilhar um pouquinho o que ela estudou, e tenho certeza que na geografia isso não é diferente. O Fernando também está aí para ser testemunha disso junto comigo. Bom, vamos lá. Como é que eu fui parar na geografia? Exatamente porque eu sempre gostei muito de vários tipos de matéria, vários campos do conhecimento. Então, sempre gostei muito de biologia, sempre gostei muito de humanidades, mesmo não sendo a matéria que eu tinha mais facilidade, as matérias que eu tinha mais facilidade também. Eu sempre gostei muito do que eu aprendia em ciências exatas. Então, a minha dificuldade era encontrar uma ciência, um campo de estudo que não me restringisse. Então, que Certo. não fizesse com que necessariamente eu me aprofundasse só em humanidades, só em biológicas ou só em exatas, o que era um desafio muito grande, né? Porque Uhum. os cursos que a gente tem normalmente são bem caixinhas. Então, aí no meio disso tudo, depois de muito refletir, de muito pensar, eu acabei indo para a geografia e foi a escolha mais acertada que eu fiz. Porque a geografia, de fato, nessa maneira de tentar compreender como a sociedade funciona, como se desenvolveu por meio da análise do espaço, ela abre espaço para a gente conseguir investigar por vários caminhos. É, essa história da humanidade, essa história que vai ficando marcada no espaço, por meio de construções, de ruas, de avenidas, de tudo, né? São só exemplos que eu estou dando. Mas como é que a história fica marcada no espaço e o que isso quer dizer sobre a sociedade que fez essas marcas no espaço? Acho que de uma maneira bem generalizada, bem genérica, é isso mais ou menos que a geografia tenta investigar. E quando eu entrei na geografia, a primeira tentativa que eu fiz de pesquisa, ela foi no campo da geografia da saúde, então tentando linkar Ah, com a ideia das biológicas. Então fui entender como a geografia, junto com a saúde, porque é uma arma num bom sentido, né? Uma ferramenta certo. muito importante para a saúde pública, pode ajudar em dados. Agora, acho que na pandemia de Covid isso ficou muito nítido, né? Com o uso dos mapas, com o mapeamento da transmissão de Covid, de onde tem mais casos, onde tem menos casos, como evitar, como o espaço pode ajudar a gente a evitar a contaminação de mais pessoas, como a gente pode organizar as pessoas no espaço para que a contaminação seja menor, e para que o Sim. SUS possa aguentar essa demanda. Então, fui para esse caminho e foi aí, a partir desse momento, que eu entrei em contato com os dados de mortalidade. E aí eu conheci o incrível DataSUS, que é a plataforma em que o SUS mantém diversos dados a nível nacional. Assim, quem faz pesquisa sabe que o DataSUS é muito importante. O SUS já era muito importante, agora com a pandemia, então ficou mais nítido que é mais importante ainda, em especial porque eles têm uma quantidade de dados que só eles
conseguem produzir num padrão igualzinho de norte a sul do Brasil. Certo. Então, isso inclui os dados de mortalidade, né? Diversos índices e tudo mais. E aí, indo para esse campo, fiz uma pesquisa de iniciação científica com dados de mortalidade do SUS. E depois disso, comecei a me apaixonar, a gostar muito das discussões de geografia urbana, que não estão desconectadas do debate de saúde, muito pelo contrário, mas de como a organização do espaço ela pode estar vinculada a uma maneira de pensar o espaço que não, nas cidades que não necessariamente privilegia a vida das pessoas. Tá. Então, uma maneira de pensar o espaço que, na verdade, pelo que a gente estuda, principalmente na geografia crítica, dentro da geografia USP, tem a ver com o fato de que a maneira como a cidade ela se organiza, ela tem como prioridade, na verdade, a circulação de mercadorias. E aí, como as pessoas vão se virar nesse meio, é claro que é importante, porque as pessoas ajudam a produzir essas mercadorias e também estão dentro do processo de fazer isso circular. Então, seja o cara que dirige o carro da Sedex, que vai levar uma mercadoria de um lado para o outro, seja a pessoa que trabalha como nos aplicativos que a gente está vendo agora mais recente, de entregas, né? Uber, Rappi, são pessoas que têm uma vida muito precarizada. Então, como as pessoas também se encaixam nesse processo. E aí, acabou que, a partir da primeira pesquisa que eu fiz, eu tinha identificado que o centro de São Paulo era emblemático. Na verdade, não fui eu que identifiquei isso, minha pesquisa serviu para ajudar nessa hipótese de que o centro de São Paulo ele tem algumas questões que não se sabe ainda, precisam ser investigados os motivos, então, principalmente, por que no centro de São Paulo os índices de mortalidade são muito ruins. Então, porque normalmente quando a gente pensa em São Paulo, a gente fala, bom, o centro é desenvolvido, a periferia é menos desenvolvida, a periferia, em tese, tem aquela ideia errada de que quanto mais lugar mais pobre, mais violento, quando na verdade não é isso que os estudos mostram que na verdade lugares quanto mais desiguais costumam ter mais índice de violência. Então a gente tem essa ideia de um centro desenvolvido e uma periferia não desenvolvida e por isso violento. Na verdade, o centro é a prova de que não é isso. E aí não sou só eu que estou falando, isso são vários estudos, tanto com dados de saúde quanto com dados policiais. E aí fiquei com isso na cabeça, junto com os professores, e decidi verificar na minha pesquisa se por acaso os lançamentos imobiliários, então os lançamentos de construção mesmo no centro de São Paulo, de prédios, tanto residenciais quanto comerciais, eles tinham como é que eu posso dizer? Eu tenho que ser muito cuidadosa com o que eu vou falar, porque eu não tenho como afirmar muita coisa, são mais dúvidas do que certezas. Mas se poderia existir alguma relação entre os lançamentos, o lugar onde esses eram anunciados, esses empreendimentos comerciais ou residenciais, com os índices de morte, de mortalidade, um índice específico, que são os anos potenciais de vida perdido, vamos chamar só de índices de morte. Tá bom. Se tinha alguma relação na região do entorno da Cracolândia. E se a Cracolândia... Então, e se a Cracolândia ela poderia estar servindo como que a gente chamou na pesquisa, que isso vem como um território reserva, que é um termo de uma autora espanhola, que estudou também uma área de Barcelona. Se não me engano, é o entorno, faz um tempo que eu defendi o TGI, mas se não me engano, é o entorno do Parque Olímpico, em Barcelona. Tá. E aí, o que seria, de uma maneira bem grosseira, essa área reserva, né? Seria uma área que ali o poder público permitiria que se ficasse, de certa forma, marginalizada, mesmo estando no centro, para que ela, num futuro, falasse assim, olha, gente, essa área, o poder público falasse, olha, essa área tá com índices ruins, tá com baixa qualidade de vida. É um termo bem higienista, né? Como se as pessoas pobres na cidade fossem sinônimo de coisas
fosse sinônimo de sujeira, coisa nesse sentido. Ah, É, então, para que o poder público, depois de um tempo que deixasse essa área ali meio desvalorizada, falasse, gente, vamos fazer o seguinte, vamos retomar aquela área, vamos fazer uma operação, vamos fazer alguma coisa para retomar. E isso serviria como um anúncio para o mercado imobiliário de que aquela área iria ser mudada no futuro e que por isso valeria a pena investir naquela área, fazendo lançamentos, fazendo anúncios de lançamentos imobiliários também como uma maneira de mostrar que aquela área vai ser valorizada. E aí, uma das maneiras de mostrar, como uma das hipóteses de que a mortalidade no centro está relacionada à hipótese da questão da Cracolândia, tá. por conta das operações policiais, são muito violentas ali, e por outros inúmeros motivos, tem toda a ver com uma dinâmica não só da Cracolândia, mas do centro de São Paulo. O que acontece é que esses dados de mortalidade poderiam ajudar a contribuir com essa ideia de que aquela área ali da Cracolândia seria teria passado por um processo do território reserva. Então, seria uma área que foi deixando ser desvalorizada, mas que com as operações, principalmente urbanas da Luz, Operação Nova Luz, perdão, agora ela estaria dando esse indício para o setor imobiliário de que aquela área iria valorizar, que o poder público iria investir ali e que por isso valeria a pena também para o setor privado investir ali por meio de lançamentos imobiliários. Não sei se ficou muito, muito complexo, mas foi mais ou menos isso que a gente tentou investigar e aparentemente, eu não posso afirmar com certeza que tem uma relação, mas ao que tudo indica, ao que pareceu pela pesquisa, é que alguns anos atrás a região do centro, do entorno da Luz, foi de fato, a região da Cracolândia serviu como um território reserva, porque de fato ela passou, a Cracolândia ficava numa área muito grande no centro, com um número de mortalidade muito grande ali. Com o tempo, foi se tendo operações policiais, com o anúncio da Operação Urbana Nova Luz, que era um sinal do setor público para o setor privado, também para o setor privado, mas um sinal de que aquela área ia se valorizar. O número de empreendimentos anunciados ali aumentou e o número de operações policiais para diminuir a extensão, o tamanho da Cracolândia no centro de São Paulo também aumentou. E a Cracolândia diminuiu. E isso dá para ver nitidamente nos mapas que eu fiz no trabalho, como a área da Cracolândia vai diminuindo e os lançamentos imobiliários, eles vão sendo anunciados antes na área que ficava a Cracolândia. Certo. Então, e ao mesmo tempo, os índices de mortalidade vão diminuindo. Então, ainda o porquê disso acontecer necessariamente, aí eu precisaria fazer outra pesquisa, mas em resumo, é basicamente isso que eu estudei. Um trabalho de conclusão de curso. E claro, isso tudo junto com o trabalho, paralelamente ao trabalho que eu desenvolvia no Núcleo de Estudos da Violência da USP, que também tinha a ver com o índice de mortalidade em São Paulo como geral. Eu estou concluindo esse trabalho agora, estou fazendo o relatório final. É isso. Olha, é muito interessante isso, né? Eu até fui buscar algumas coisas assim para a gente conversar, e aí eu peguei aqui uma entrevista do padre Júlio Lancelotti, né? Que está falando violência gera violência, que é sobre o arrastão da Cracolândia. A gente fica com a impressão de que o pessoal da Cracolândia, eles vão sendo esmagados, assim, e aí eles vão sendo empurrados para outros lugares, né? E aí você tem uma falsa impressão de que aquilo tudo está funcionando. Olha, não tem mais a Cracolândia, mas na verdade eles estão se mudando para outros lugares, né? Acaba que acontecendo um movimento de mudança. Né? Eu queria saber se você teve oportunidade, assim, se você, na sua pesquisa, você chegou a visitar lá a Cracolândia, conversar com o pessoal lá, se você teve essa experiência. Eu não consegui porque quando eu comecei a fazer a pesquisa, logo no momento que seria possível, que eu já tinha o projeto melhor desenhado, começou a pandemia. Então, a possibilidade. Mas, ao mesmo tempo, na graduação, eu tive um campo, numa matéria que chama Planejamento. Eu tive um campo na região da Cracolândia. E eu também sou uma pessoa que gosta muito do centro de São Paulo. Então, era uma frequentadora assídua ali do Museu da Língua Portuguesa, na região da Luz.
ainda na época da escola, eu e Maria, a gente teve algumas excursões, né? Dá para chamar Aham. assim. Maria, para quem não sabe, é filha da Isabel, que estudou comigo na escola de aplicação. A gente teve algumas idas até o Museu da Língua Portuguesa. Acho a Estação da Luz maravilhosa, então sempre que tinha colegas de outras cidades, a Estação da Luz era um ponto obrigatório para passar. Enfim, o centro de São Paulo é muito incrível, então eu sempre passei muito por aquela região, não tanto quanto eu gostaria. E a pesquisa de uma moça chamada Mariana Nasser é muito interessante, foi o que mais me ajudou nisso, porque ela pegou e fez um estudo ao longo de anos acompanhando pessoas da Cracolândia. Então, descrevendo, Ah, fazendo um estudo descritivo do que era a Cracolândia, que eram as pessoas que estavam na Cracolândia, que tipo de relações tinham na Cracolândia. Isso isso foi muito importante, porque ela mostra que não é tão simples quanto parece, a vida na Cracolândia, acho que é bem mais complexo do que a gente imagina. E isso junto com também uma matéria muito interessante, se não me engano, foi da Folha de São Paulo, é, que também tentava mostrar quem eram as pessoas que estavam na Cracolândia. E aí as pessoas que estavam na Cracolândia, na verdade, não eram eram pessoas que as pessoas, pelo menos que a reportagem mostrou. Não sei se isso foi feito propositadamente ou se foi de fato as pessoas que o jornalista encontrou mesmo. Mas eram pessoas que tinham vidas estáveis, tá. estáveis eram vidas estáveis, estavam acima da linha da pobreza, tipo, tinham condições ok de vida, mas que por algum motivo tiveram algum trauma na vida. Ah, E aí tinham diversos. Teve uma história de um cara, por exemplo, que ele perdeu a filha, e isso tirou o norte da vida dele. E essas tá. pessoas deixaram de ser, perderam o rumo da vida e quando viram, estavam usando droga, foram perdendo as coisas que tinham, os bens que tinham, e quando viram uma das únicas opções que tinham para continuar a viver era ir para a rua e aí foram ir parar na Cracolândia, isso de maneira muito simplificada. Tá. Então, não tive como ir a campo, mas li bastante sobre o assunto, mas enfim, ainda tenho muito para aprender. É muito. Você falou Mariana Nasser e eu peguei uma tese aqui de uma que chama Mariana Fix, né? E aí ela diz que o artigo dela analisa conflitos por trás da transformação de uma antiga área alagadiça do Rio Pinheiros, não é especificamente sobre a Cracolândia, mas ela está falando sobre a especulação imobiliária, né? E aí é interessante isso, porque a financiarização global da economia, arranjos específicos, né? É, como operações urbanas, né? É, usam, né, força, fraude, opressão, né, tudo para transformar aquele lugar, tirar as pessoas de lá, e aí, como você falou, depois de um certo tempo, ah, tem-se lançamentos imobiliários, né, e aí é uma maneira que é, tem se apresentado, né, para retirar as pessoas de lá. E você falou uma coisa muito importante, né? Eu me lembrei agora, eu tive um primo que ele tinha um problema mental e às vezes ele fugia de casa, ficava vários dias e a minha tia procurava por ele, era uma luta assim com ele. E já faz um tempo, então ele não ficava especificamente na Cracolândia, mas é uma coisa boa para a gente se pensar que nem todo mundo que está por aí na Cracolândia ou está na rua, né? São pessoas que não têm família, são pessoas largadas, abandonadas, né? Então a gente vai ter essa pessoa que teve um trauma, a gente vai ter uma pessoa que é doente mental, né? A gente vai ter aquele que foi mesmo mandado embora da sua casa de uma forma ou de outra, que perdeu a sua casa. Eu acho que agora nesse tempo da pandemia, né, também tem acontecido isso, as pessoas não têm conseguido pagar os seus aluguéis e muita gente acabou indo para a rua, né? E são pessoas invisíveis. Eu acho que a gente pode É, falar isso, porque no conforto aqui do nosso lar, né, a gente nem se lembra que existem essas pessoas e que precisam da nossa ajuda. E conheço alguns grupos que fazem esse trabalho de ir
visitá-los, conversar, né? Mas eu acho que a maioria de nós, e eu me incluo nisso, a gente acaba tendo um pouco de medo de frequentar, né? Porque a gente fica achando quem são essas pessoas, né? Então, essas pessoas são pessoas que talvez não tiveram oportunidade, né? Nem todas são é, perigosas, né? A pessoa às vezes não teve uma oportunidade mesmo. E eu acho muito legal isso, você falou, geografia da saúde, geografia urbana, geografia crítica, e isso é legal para quem vai nos escutar depois saber que a geografia, né, ela está inserida em muitas áreas da nossa vida, né? E que você não fica fadada só a dar aula de geografia para ensino fundamental, o ensino médio, né? Tem outras aplicações e isso que você falou é bem bacana. Aonde que você está trabalhando agora? Qual é a geografia que você está aplicando lá? O que que você está Eu fazendo? trabalho agora numa empresa que chama Valme, Engenharia Ambiental. É uma empresa que ela faz, a minha área especificamente, eu sou consultora socioeconômica. Então a gente faz estudo de impacto de obras de engenharia, o Ah, estudo socioeconômico dessas obras de engenharia. Então, para essa obra poder existir, precisa ter um estudo de quem são as pessoas que vivem no lugar onde essa obra vai ser implantada, como essas pessoas vivem, do que essas pessoas vivem, qual é o perfil dessas pessoas, quantas pessoas são, são mais homens, são mulheres, qual é a idade mais ou menos. Precisa ter um estudo do impacto que essas obras vão, prévio do impacto que essas obras vão ocasionar no cotidiano, na vida dessas pessoas. E também precisa ter um estudo de, caso tenha esse impacto na vida das pessoas, como é que a gente pode propor políticas para que esses impactos sejam não sejam nocivos, né? Não sejam ruins para certo. essas pessoas. Minimamente. Então, Aham, para que elas consigam minimamente continuar vivendo, para que seja ou positivo, né? Para elas que certo. estão ali, aquela obra, e aí tem vários tipos de obra. Nesse sentido, são obras de engenharia grande, tanto no setor privado quanto em parceria com o setor público, em alguns momentos. Mas é basicamente isso, estudo de impacto socioeconômico que eu faço. Então, envolve bastante campo, agora não está dando para ter muito, não tá dando para ter muito campo por conta da pandemia, mas envolve também muita pesquisa e análise de dados, que é o que eu gosto de fazer. E só uma coisa que eu queria comentar, que você tinha mencionado, e com toda razão, a questão de trabalhar, porque o motivo do porquê eu quis continuar a trabalhar com dados de mortalidade é porque os dados, quando você vai estudar a população de rua ou a população que vive em lares informais em São Paulo, pelo menos até pouco, agora está melhor, mas antes era muito, até pouco tempo atrás era muito ruim. Os dados dessas pessoas em vida, então, por exemplo, o censo da população de rua de São Paulo era um dado ruim, era um dado ruim porque não era nem um pouco representativo. Então, se não me engano, acho que era 2016, 2015, um dos primeiros censos de população de rua que tinham sido feitos, estipulava que mais ou menos 15 mil pessoas na cidade de São Paulo viviam em situação de rua. Só que a gente andava pela rua e via que esse número não era representativo. 15 mil pessoas, isso tem só na região, sim, do centro. E aí eu posso estar sendo Certo. leviana, mas isso é com base numa impressão de uma pessoa que frequentava o centro, né? E frequentava outras regiões da cidade que também tinham muitos moradores de rua. Então, olha que triste isso. Uma das únicas maneiras da gente ter uma noção mais ou menos de como essas pessoas mais pobres que vivem como é que posso dizer, em moradias informais que não são regularizadas, no que a gente chama de favela, ou algumas comunidades, ou na rua, a única maneira da gente ter dados sobre como essas pessoas estavam morrendo era por meio dos dados de mortalidade. Porque a morte das pessoas diz muito sobre como elas viveram. Se a gente tem um lugar em que a maioria das pessoas que morrem estão abaixo dos 20 anos, tem uma coisa errada. Se a Certo. gente tem um lugar em que muitas mulheres morrem, tem alguma coisa errada. Então, se muitas mulheres morrem, pode ser um indicativo de um lugar que tem muita violência doméstica. Certo. Então, a maneira como as pessoas morrem, isso fica anotado no atestado de óbito, que é um documento muito importante, é padronizado para a saúde, para a segurança pública.
a maneira que as pessoas morrem diz muito. A idade, a circunstância que ela morreu, se foi homicídio, se foi acidental, se não foi acidental, se foi intencional, se foi morte violenta. Isso diz muito sobre a vida das pessoas. Então, de certa forma, os índices de mortalidade, eles eram a única... Por vezes, algumas vezes, podiam ser até mais completos, podiam dizer mais sobre a vida dessas pessoas que morreram do que concretamente os dados em vida. Porque os órgãos públicos ou privados tentavam fazer pesquisa sobre isso, não chegavam nessas pessoas, eram falhos nesse sentido. E aí, o IBGE, por exemplo, só começou a ter um cuidado maior nos censos em relação à população de rua nesse censo que vai ter agora. Até o último Ah, censo. Então, eu acho isso muito triste, né? Porque um dos sim, únicos contatos que as pessoas têm com o poder público, com uma política pública, é a partir do momento que dão entrada no atestado de óbito do corpo delas, né? puxa. E a gente saber como elas viveram. Então, e agora na pandemia, inclusive, para concluir, que eu estou falando bastante, Não, a mas eu live é acho que sua. vale muito a pena. Na última segunda-feira teve o tema do Profissão Repórter na Globo. Não sei se todo mundo assistiu um programa que passa segundas-feiras na Globo. Foi justamente com pessoas que, com a questão da pandemia, perderam seus empregos, perderam as casas que viviam, foram morar na rua, mas são trabalhadores, como a maioria das pessoas que estão na rua, e que precisam literalmente escolher, como isso quem falava muito era o Boulos na campanha, precisam muito escolher entre pegar o auxílio emergencial e pagar um aluguel ou colocar comida na mesa. Sim, E isso não tem que ser uma escolha para as pessoas, entendeu? Moradia é um direito das pessoas. Então, enfim, acho que recomendo. No Profissão Repórter, eles pegaram exemplos dessas pessoas e como era o cotidiano delas com esse auxílio miserável que o Bolsonaro está oferecendo agora. Né? Que varia, vai até acho que 300 e poucos reais, assim. E aí a moça falava, fazia esse convite, mãe de uma criança falava, gente, eu queria convidar vocês, peguem esse dinheiro, peguem esse valor de sim, 300 e poucos reais, vão até o mercado e quero ver quem consegue sobreviver um mês com isso. Porque é impossível, é impossível. impossível. É uma política de morte para as pessoas, entendeu? Então, enfim, isso que eu queria comentar. Assistam esse último Profissão Repórter, vale muito a pena, assim, para desmistificar muita coisa sobre quem está na rua, sobre, enfim, são pessoas que trabalham, têm família, mas que tem que escolher, tem que ter prioridade para sobreviver. E acho que, enfim, escolher entre comida e moradia não devia ser uma dúvida que as pessoas tinham que ter na vida, né? Isso é muito triste e diz muito sobre o governo que a gente tem agora e como as políticas funcionam, né? Sim. Porque enfim, falei muito. Não, temos uma pergunta aqui. Os moradores de comunidade têm noção que possuem direitos garantidos pelo Estado? Eu acho que muita gente não. É uma pergunta, foi o Wilson Berlin que fez. Oi, Wilson. O Wilson me convidou para falar sobre minha pesquisa na semana passada. Tô me achando aqui. Ah, que Mas legal. brincadeira. Ele é estudante da UF e tem um canal também, Isabela. Vocês podem muito conversar, vocês dois também. Oba, oba, como é que é o nome dele? Wilson Berlin. Wilson, Berlim. Depois me manda seu Instagram que a gente vai marcar. Ah, Mas se os moradores de comunidade. Eu não posso generalizar isso, mas eu acho que, de certa forma, o que a gente percebeu na pandemia, e acho que as pessoas também, pela quantidade de movimentos de solidariedade que surgiram para arrecadação de cestas básicas, de alimentos, de produtos de higiene para pessoas em situação de vulnerabilidade social, é que eu acho que as pessoas têm percebido que sozinhas é muito mais difícil passar por esse momento, né? Acho que coletivamente, dado que nós, os de baixo, né, a gente que precisa trabalhar, a sim, gente está no mesmo barco, tudo fica muito mais fácil quando a gente faz essa travessia juntos, né? Quando a gente junto. rema para o mesmo lugar. Então, o que eu tenho notado, assim, e aí não é uma percepção como pesquisadora, mas é como pessoa mesmo que vive em São Paulo, desde que nasceu, é que as pessoas têm buscado se organizar, sejam em organizações de bairro, sejam em associações de bairro, de mulheres, associações, até organizações, então os próprios grupos de esquerda, os próprios partidos entram nesse aspecto. As pessoas têm buscado se organizar porque elas têm notado que, na verdade, existem mais coisas em comum do que elas, entre elas, do que coisas diferentes, né?
E, ao certo. mesmo tempo, o que a gente tem visto do outro lado é a necessidade da gente ter esse tipo de organização agora, porque as políticas que vêm não só do governo federal, mas do governo estadual e municipal, são políticas que dificultam a vida dessas pessoas, como é Sim, o auxílio emergencial, sendo reduzido para R$ 300, o que não é nada, em termos de dinheiro, como é a própria política que o governo Bolsonaro teve em não comprar vacina. Teve uma oferta de milhões de vacinas, a CPI da Covid está mostrando isso agora, que houve uma movimentação para boicotar a vacinação no Brasil, e a gente tem visto pessoas morrerem, pessoas que poderiam ter sido vacinadas, como é o exemplo do próprio ator Paulo Gustavo, que veio a falecer, e o que é mais triste do caso dele, na minha opinião, é que é uma pessoa que falava abertamente, eu quero viver. Quantas sim. pessoas, como Paulo Gustavo, dessas 400 mil pessoas, eram pessoas que queriam continuar vivendo, queriam continuar trabalhando, inclusive trabalhando para que a sociedade tivesse um futuro melhor coletivamente, como ele fazia, fazendo a gente rir, E, né? Porque é tão importante num momento como esse. Então, é... enfim, de um lado, a gente tem um governo que, junto com parte do setor privado, vem articulando ações para dificultar a vida da população, e isso tem colocado mais ainda a necessidade das pessoas se organizarem, buscarem atuar sim. coletivamente, não individualmente. Então, esse é um pouco da impressão que eu tenho e da resposta que eu daria para a pergunta do Wilson. Isso, claro, inclui as pessoas de comunidades, por aí vai. Aham, aham. É, isso aí você falou uma coisa muito, muito forte, assim. Eu perdi 4 pessoas da família, né? 2 jovens, um pai e uma mãe. Perdi amigos, né? E aí a gente ficou muito triste. E agora a gente tem percebido assim que a vacina tem chegado perto da gente, tá chegando perto, né? Então, mas já podia estar aí, a gente já podia estar vacinado, né? Se isso tivesse concretizado, a compra dessas vacinas, a economia já podia estar virando, já podia estar melhor, mas realmente a gente não sabe o que está passando na cabeça dos nossos governantes, né? Do nosso governante maior, que está deixando a gente à margem, né? Estamos todos marginalizados se formos pensar dessa maneira. Eu queria que você falasse mais alguma coisa legal. Eu acho que não sei como é que tá o tempo, Bel, se a gente Tá já avançou tranquilo, muito. estamos tranquilo, Tranquilo? tá tranquilo. Temos 20 minutos Não, ainda. temos 20 minutos. Eu acho que eu vou então caminhando para as conclusões finais, né? É, Também para não ultrapassar muito tempo, porque eu falo muito. É, enfim, mas dizer que com tudo isso, como juntar, eu acho que o meu assunto de pesquisa com o debate que a gente vem fazendo agora da questão da Covid e tudo mais, que eu acho que não são coisas que estão separadas, mesmo porque eu acho que uma das coisas que me motiva a continuar pesquisando é ver qual é a relação disso com a realidade, né? Não tá. fazer aquilo que muitas vezes acontece na academia, que a gente pegar uma teoria e encaixar na realidade de uma maneira grosseira, isso não faz sentido para mim. Para mim, o que faz sentido é a partir da realidade conseguir pensar as coisas, a partir da vivência das pessoas, refletir sobre as práticas que a gente tem no dia a dia e pensar como a gente pode melhorar a vida de muitas outras pessoas. E acho que pesquisadores públicos têm isso como que trabalham com dinheiro público tem que ter isso como uma das suas bases, né? A gente trabalha para o público, né? Mas eu acho que do ponto de vista, eu estava falando sobre que a cidade ela não é feita prioritariamente para as pessoas, mas para a circulação de mercadorias. Tá. Mas ao mesmo tempo, isso não é uma coisa que está dada, né? Não tem que ser assim. Essa é a grande questão. Uma cidade mais urbana, uma cidade diferente, ela é algo que está em disputa. Então, e isso pode se dar em diferentes escalas. Desde a construção de uma praça num bairro de São Paulo que vai ajudar, vai ser um espaço de lazer para as crianças do bairro, por exemplo, é uma coisa que está em disputa, até políticas maiores, como, por exemplo, a compra de vacina para vacinar a população brasileira, né? Então, são várias coisas. Tudo isso está em disputa. E que, historicamente, a única maneira que a gente tem, historicamente, o que a gente tem visto é que as conquistas que as pessoas conseguem melhores para todo mundo, no sentido mais amplo, né, de coletividade, tem se dado por meio de organização coletiva. Tá. Então, como conseguir uma política
que aborde melhor as pessoas que estão ali em situação de vulnerabilidade na Cracolândia, que são pessoas tão vulneráveis, né? As pessoas que morrem no centro, elas têm raça, elas têm cor, elas têm idade, são homens, negros, jovens. A maioria das pessoas que morrem nas operações policiais são esse tipo de pessoas. Então, como a gente pensar uma política, ações que façam com que essas pessoas não morram jovens, que elas possam viver não só não morrer pela mão da polícia, mas não morrer de Covid também no Brasil. Tudo Sim, isso está em disputa e acho que a organização coletiva é algo que vai ser muito, muito mais fundamental do que já era. É, enfim, das pessoas terem a experiência de pegar a política com suas próprias mãos e colocar as coisas em prática junto com muitas outras pessoas. É uma sensação que acho que é assim, depois que ela acontece, você não quer deixar de viver aquilo, entende? Ter tá. uma vitória nesse sentido que beneficia não só você, mas outras pessoas. Então, acho que nesse sentido, incentivar as pessoas para que procurem, que tentem ter essas experiências coletivas, seja em sindicatos, seja em organizações de bairro, organizações de jovens, até pode parecer meio contraditório, mas algumas igrejas têm trabalhos muito interessantes também, com pessoas, para ajudar pessoas não só em situação de vulnerabilidade, mas como lugares em que as pessoas podem atuar para que aquela comunidade consiga ter melhores condições de vida, seja no entorno da igreja, as pessoas da igreja. Enfim, também enfim, tem organizações políticas, partidos políticos, as pessoas busquem conhecer cada um desses grupos, tudo mais, porque de repente podem acabar vendo que tem mais semelhanças do que concretamente diferenças com essas pessoas. E isso vai ser fundamental daqui para frente, agora que a gente está tão unificado nesse momento tão difícil, com tantas dificuldades em comum, isso vai Sim. ser fundamental para que a gente consiga o que é mais importante agora, que é vacina para as pessoas, e uma política que permita as pessoas viverem mais, né? Viverem mais e terem assistência do Estado não só quando morrem, que viram um número, Ser viram um atestado reconhecido. de óbito, sim, mas que em vida possam ter esse tipo de coisa. Então, acho que eu encerro com isso. É, enfim, é possível mudar as coisas, é possível, e acho que historicamente a organização coletiva tem sido muito importante para isso e vale a pena a gente continuar apostando nisso. Mas é Isso. isso. Falei muito. Você fez uma. Eu lembro quando vieram, eu não sei que ano, agora não vou me recordar, que você participou de uma atividade aqui na Santa Maria Gorete, de uns estrangeiros que vieram e você recebeu eles, tal. Então a igreja está com outro padre agora, mas eles fizeram uma campanha muito bonita agora e conseguiram arrecadar 2 toneladas de alimento. Então é incrível isso. Como que, como que as pessoas estavam receptivas, assim, eu quero ajudar. As pessoas ligavam e perguntavam onde eu posso, como eu posso ajudar, né? Então, assim, sem depender de poder público, vamos fazer o que nós podemos fazer, o que está na nossa mão. Todo mundo levou lá seu quilo de arroz, seu quilo de feijão. Minha mãe mandou um pacotinho de macarrão, achei uma fofa assim, né? Minha mãe tem 94 anos e pegou e falou assim: olha, leve Ah, este pacotinho de macarrão, né? Macarrão é uma comida boa que dá para, né? E quarta-feira agora eu conversei com uma pessoa que ela é motociclista e ela contou a experiência dela, uma mulher motociclista de viagem, que viaja muito, e o clube que ela frequenta lá, né, tem uma missão também de um trabalho voluntário. Então, isso é muito legal. Quantos voluntariados por esse Brasil, né? Quantas pessoas se juntaram, quantos grupos se juntaram para levar comida, para levar conforto, para ajudar, para, né, para amparar, para conversar. É, Nessa minha linha de coach, eu sei de uma porção de gente que começou a fazer processos de coaching, assim, não, vamos conversar, porque o coaching é muita conversa, vamos conversar. Quantos psicólogos abriram seus canais, assim, gente, eu estou aqui para conversar, porque as pessoas estão trancadas dentro de casa, precisando também da conversa, né? Pão, conversa, amor, carinho, saber que pode contar com alguém, né? E eu sou personal organizer, a minha profissão é essa, que eu entro num monte de linha aí, né? E na minha associação de personal organizer, o nosso lema é juntos somos mais fortes,
né? E é isso que você acabou de falar, né? Eu sozinha, eu não tenho força, mas quando eu me junto com mais um, com mais dois, eu percebo que eu não estou sozinho e que às vezes eu tenho até um pouquinho para doar para o outro, né? Quando eu acho que eu não tenho nada, e aí eu vejo que o outro tem muito menos que eu, né? Eu vejo que eu posso fazer também a diferença, né? Eu consigo fazer de todos conseguir, podemos conseguir fazer essa diferença na vida de alguém, né? É, durante o ano passado, em cada live que eu terminava, a gente dava uma tarefa, que é assim que a gente chama no processo de coaching, né? Então tinha, vamos fazer um caderno de gratidão, vamos enviar uma mensagem agradecendo uma pessoa, oferece uma música, olhe-se no espelho, organize sua rotina, faz a comida para alguém, reze por alguém, agradeça o professor que está agora, nesse momento, está se virando nos 30 para fazer Sim. essa atividade híbrida. Então, ele está dando aula aqui para os que estão na frente dele e, ao mesmo tempo, olhando ali na câmera e tendo que se desdobrar, né? Então, agradeça o professor, né? Veja se você pode fazer uma doação. O que você tem no seu armário que você pode doar? Então, assim, o ano passado a gente movimentou bastante aqui a live com coisas que as pessoas podiam fazer, sugestão de coisas que as pessoas podiam fazer, e eu tive retorno, assim, olha, hoje eu fiz isso, foi muito legal, né? Essa movimentação que a gente acaba fazendo, mostrando que são coisas simples. Às vezes, você que está nos ouvindo acha que você tem que fazer uma coisa grande, e não é, né? Se todo mundo colocar um tijolinho, pequenas coisas, né? A gente consegue fazer alguma coisa. E é isso que é importante. Fazer algo pelo outro, né? Principalmente Ainda nesse. que fazer as coisas, ainda que fazer as coisas pequenas não impeçam a gente também de fazer as coisas grandes. Então, por um lado, a gente tem que ter essas ações de solidariedade que elas são fundamentais, você está certíssima. Por outro, isso não impede a gente, por exemplo, de confrontar o poder público. Escuta, era para vocês estarem fazendo isso, entendeu? Ainda mais no momento, eu não sei você, Bel, mas eu sou fora Bolsonaro agora, porque assim, para mim não dá mais. Mas assim, é exatamente isso, esse sentimento que você falou. É a solidariedade que os meus colegas estão no entorno e ao mesmo tempo é esse movimento de cobrança em relação ao governo de pedir a saída desse cara porque ele atrapalha. O que ele está fazendo está matando pessoas. Isso não pode continuar da maneira como está. É, Então, é mais ou menos isso. é Movimento verdade. duplo. É verdade. E esse pequeno pode ser um treino para uma coisa maior, né? Você pode É se verdade. associar. Tem uma associação, eu quero ser voluntário, eu quero fazer alguma coisa. Então, agora é a hora de fazer mesmo, né? Agora é a hora, a grande hora que movimentou as pessoas, que elas foram olhar para as outras. Isso é muito louco, assim. Quando a gente ficou trancado em casa, só, que nem aqui, nós estamos trancados nós quatro. Fernando veio embora, você sabe que ele estuda lá em Rio Claro, o Nesp fechada, ele veio embora. Fred trabalha na USP, trabalhando em casa. Eu trabalho na USP, continuo trabalhando. Olha aí o Fred falando aí. E aí, Boa, todos em Fred. casa. E aí, todos em casa, e aí a gente começou a sentir falta, né, de fora, olhar para as outras pessoas, fazer. Aqui em casa, você sabe, a Maria deve ter te contado, é uma casa que recebe muita gente, a gente sempre recebe, é casa de festa, é casa de amigos, né? E aí, assim, a gente ficou sentindo isso, já fizemos alguns encontros virtuais, tal, mas a gente não vê a hora. A gente tem um grupo de caminhada e a gente caminha a longa distância. O grupo todo, metade, acho que mais da metade já foi vacinado. Então, assim, a gente não vê a hora, né? Eu tô olhando ali, eu não tenho comorbidade, graças a Deus, eu tenho 58 anos, mas eu não tenho comorbidade, eu não tomo remédio. E aí eu já estava olhando o calendário da vacina. Puxa, quando é que vai chegar a minha vacina? Só em julho. Então vamos continuar aí fazendo live, matando a saudade por fora, Vamos mas lá. não devia ser isso. Não devia ser isso, né? A gente devia Sim. de já estar bem adiantado nisso, né? E vamos ver. Eu comecei uma live o ano passado, já fez um ano, achei que a pandemia já ia acabar e a gente ainda está no meio dessa confusão e ainda vindo novas cepas aí chegando, outras Sim.
outros tipos, né? E a gente ainda está lidando com isso. Mas a inspiração de hoje acho que é essa que você deixou, né? Vamos fazer, vamos cobrar do poder público. Eu lembro que eu participei de uma coisa quando eu trabalhava na USP, e a gente consegue entrar nas plataformas do governo e ver o que eles estão fazendo, né? Então, na Alesp, por exemplo, você consegue entrar lá e saber se a pessoa está só votando para nome de rua ou se ele está lutando para aumentar um valor de uma cesta básica, se ele está fazendo melhorias na comunidade, se ele está. A gente consegue fazer tudo isso, né? Basta a gente querer. Né? Então, assim, achei que foi muito legal aqui a nossa conversa. Quero já deixar o convite aqui para os que estão aqui, para os que vão ver depois. A semana que vem eu vou fazer uma live com meu amigo Lázaro. Ele tem uma empresa que chama Marias Casamenteiras. Você quer casar? Olha, Eles têm as... eu tô numa situação meio que casei e não casei, tô morando junto com meu companheiro. Isso é o que acho que a minha geração chama de casar. Casamento. Então, e aí ela é uma empresa de casamentos, né? Fazem toda a assessoria dos casamentos e que tem sofrido bastante. Esse último ano, né? Teve uma baixa, as pessoas estão casando em casa, as pessoas estão fazendo de outra maneira. E aí as Marias Casamenteiras, então, vão contar pra gente. A gente não vai ficar focado, como eu gosto de positividade, e aqui nós não vamos ficar focado na falta, nós vamos falar dos casamentos diferentes, né? Que tipo de casamento diferente, né? Que a gente tem. Então, a semana que vem eu convido você, os que estão aqui, para assistir essa nova live. Provavelmente será na sexta-feira. Depois, mais para frente, eu vou conversar com um casal que viaja de moto, né? De motocicleta, os dois. Essa semana eu conversei com uma pessoa, uma mulher sozinha, né? Ela viaja de moto sozinha. E agora eu vou conversar com um casal que viaja de moto também, que faz umas coisas. E aí a gente vai, olha, já tem aí o Wilson aí que falou que topa conversar comigo, vamos combinar, se tiver mais gente para indicar, vamos manter essa conversa em dia, manter essa chama acesa aí, que eu acho que isso inspira bastante gente. Muita gente tem me dado o retorno e fala, olha, legal essa conversa, distrai um pouquinho, né? E a gente olha para as outras coisas. Super te agradecer por você compartilhar esse trabalho lindo que você fez, né? Eu não vejo a hora de chegar a vez aqui da mãe também se orgulhar ali do filho que está ali. Já tenho muito orgulho dele, mas assim, no TCC dele eu não sei ainda como é que vai ser, porque está bem complicado agora, desde o ano passado, tendo aula online, trabalho de campo foi para o espaço, né? Então, vamos ver como é que fica o ano que vem, né? E mais um geógrafo aí no pedaço. Mas eu quero te agradecer por essa oportunidade, tá bom? E desejo muita saúde para você, para sua família, sua mãe, para a família toda, tá bom? E desejando saúde também para quem está aqui nos assistindo. Essa live vai ficar aqui no IGTV do Instagram e também vai lá para o meu canal do YouTube que chama Isabel Bossi. Sigam-me lá. Tá? Obrigada. Combinado. Beijo. Bel, muito obrigada pelo convite. Um beijo para você, para Maria, para o Fred, para todo mundo aí. Então, só acho que a conclusão que a gente chegou aqui é uma conclusão em comum que é muito importante. Então, é solidariedade entre nós e cobrar os de cima. É isso que é mais importante. E só uma última coisa, quando eu falo isso, eu não falo isso da boca para fora. Eu também me organizo num coletivo de jovens. Então, chama Juntos. Então, se alguém também quiser saber o que a gente faz no Juntos, como é que a gente atua em um coletivo nacional, também pode me mandar mensagem que a gente está por aí em quase todos os estados do Brasil, tentando atuar conjuntamente para que as pessoas jovens como nós tenham uma perspectiva de futuro, seja diferente do que está dado agora. Mas é isso, um beijo, muito obrigada e parabéns pela iniciativa. Perfeito. Tchau. Beijo.